Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Tudo bem com vocês, queridos irmãos? Esperamos que sim, com as bênçãos de Jeová. Meus amados, neste vídeo estaremos de maneira objetiva fazendo uma preparação e análise completa da reunião Nossa Vida e Ministério Cristão. Essa semana, 15 a 21 de abril, vamos estar considerando os Salmos 29 a 31. E vamos ver que joias espirituais podemos encontrar nessa leitura. Na próxima sessão Nossa Vida Cristã, nós teremos um discurso de 7 minutos com uma pergunta baseada num vídeo para respondermos. O tema desse discurso de 7 minutos é por que temos fé no amor de Deus. Veremos a resposta para comentarmos também nesse discurso. Finalizando, no estudo bíblico de congregação, nós vamos estar continuando o capítulo 8 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, especificamente os parágrafos 13 a 21. Então também vamos fazer uma preparação e uma análise de alguns comentários que podemos dar nesse estudo. Esperamos que todos vocês, com a ajuda desse vídeo, possam tirar bastante proveito dessa análise e preparação. E incentivamos aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem nossos vídeos e torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o nosso canal a crescer, também na produção e elaboração desse vídeo, faz também com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também que acompanham o canal. Vamos iniciar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. O texto base da primeira pergunta da apostila é o Salmo 31, 23, que diz assim: Amem a Jeová todos que lhe são leais. Jeová protege os fiéis, mas retribui severamente aquele que é arrogante. Vejam a pergunta: como Jeová retribui severamente a pessoa arrogante? Resposta: a retribuição mencionada aqui é a punição. A pessoa justa recebe sua retribuição por erros desintencionais na forma de disciplina da parte de Jeová. A pessoa orgulhosa, porém, visto que não se arrepende do seu proceder errado, recebe sua retribuição em extremo na forma de punição severa. Agora, com base na leitura completa dos Salmos 29 a 31, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia podemos encontrar logo aqui, no versículo 1 do Salmo 29. Deem a Jeová o que lhe é devido, ó filhos dos poderosos, deem a Jeová o que lhe é devido, por sua glória e força. A lição. Aqui o próprio Jeová nos convida a dar a ele o que lhe é devido, ou seja, isso é um chamado para nós reconhecermos a autoridade absoluta e o domínio de Deus sobre todas as coisas. Isso nos ensina que devemos ter um profundo respeito e reverência por Deus como o soberano supremo. Agora vejam o que diz o Salmo 29, 10. Jeová está sentado em seu trono acima das águas de inundação. Jeová está sentado em seu trono como rei para sempre. Salmo 29, 10, a lição. Aqui nos mostra claramente que Jeová está sentado no seu trono como rei para sempre. Isto nos ensina que Jeová é o soberano supremo sobre toda a criação. Então, como cristãos, é fundamental na nossa vida reconhecermos isso e respeitarmos a sua autoridade e soberania. Passando agora para o Salmo 30, veja o que o 4 diz. Cantem louvores a Jeová, vocês que lhe são leais, deem graças ao seu santo nome. Salmo 30, verso 4, lição. Observamos aqui um incentivo para cantar louvores e a dar graças ao santo nome de Jeová. Isto nos ensina a importância de expressar gratidão e louvor a Jeová por todas as bênçãos que recebemos na vida. Embora talvez enfrentemos desafios e dificuldades, lembrar-nos da bondade de Jeová e louvá-lo por isso ajuda-nos a manter uma atitude positiva e também a fortalecer a nossa fé. Muito bem. Vamos agora analisar o Salmo 30, verso 10, que diz:
Ouve, ó Jeová, e mostra-me favor. Ó Jeová, torna-te o meu ajudador. A primeira lição do Salmo 30:10. Notamos aqui que o salmista clama a Jeová para ouvi-lo e para mostrar-lhe favor, ou seja, esta é uma expressão de total confiança na ajuda divina. Isso nos ensina que não devemos temer e pedir a ajuda de Jeová em momentos de necessidade. Afinal, ele sempre estará disposto a nos ouvir e a conceder-nos o seu favor se confiarmos nele. A segunda lição do Salmo 30, verso 10. Esta atitude de persistência do salmista na oração nos ensina a importância de não desanimarmos ou desistirmos quando enfrentamos dificuldades, mas de continuarmos a confiar em Jeová e a procurar a sua ajuda através da oração. Então, o tema desse discurso é Por que temos fé no amor de Deus? Temos um vídeo aqui para assistir, que é justamente esse tema, o vídeo, Por que temos fé no amor de Deus? E depois uma pergunta. Então é importante que os irmãos assistam esse vídeo para entenderem a resposta. Vejam a pergunta. O que essa experiência nos ensina sobre o amor de Deus? Resposta: nos ensina que Jeová sempre estará do nosso lado e seu amor nunca acaba. Aprendemos também que Jeová nunca é o causador das nossas dificuldades. Quando entendemos isso, nós tiramos um peso das costas. Afinal, vamos conseguir servir a Jeová com mais tranquilidade, sabendo que Ele só quer o nosso bem e quer nos ajudar. E relembrando o tema do capítulo 8, a congregação entrou no período de paz. E debaixo agora de um novo subtítulo, ele começou a pregar sobre Jesus, com base em Atos, capítulo 9, versículos 18 a 30. Vamos para a pergunta dos parágrafos 13 e 14. Uma só pergunta. Se você está estudando a Bíblia, mas ainda não é batizado, o que pode aprender do exemplo de Saulo? Resposta. Podemos aprender a agir prontamente, porque, como vimos aqui, Saulo agiu prontamente de acordo com o que aprendeu. Depois de ser curado, ele foi batizado e começou a se associar com os discípulos em Damasco. E, imediatamente, nas sinagogas, começou a pregar sobre Jesus, que ele é o Filho de Deus. Então, de modo similar, aqueles que ainda não são batizados podem fazer isso também, se esforçarem em aplicar o que está aprendendo e não permitir que nada o impeça de participar na obra de pregação e de se qualificar para o batismo. Agora, continuando, os parágrafos 15 e 16, uma só pergunta também. O que Saulo fazia nas sinagogas e como os judeus em Damasco reagiram? Saulo pregava sobre Jesus, e quando explicava por que havia mudado seu modo de pensar sobre Jesus, Saulo provava de forma lógica que Jesus era o Cristo. Mas mesmo assim, vimos que 3 anos mais tarde, os judeus ainda discutiam com Saulo e não aceitavam a palavra. Então procuraram matá-lo. Parágrafo 17. Duas perguntas a perguntar. De que maneiras as pessoas reagem à verdade bíblica? Resposta. Alguns aceitam, mas muitos não aceitam a ponto de se oporem ou se tornarem nossos inimigos. Parágrafo 17, a pergunta B. O que devemos continuar a fazer e por quê? Devemos continuar a aprimorar nossa habilidade de raciocinar à base das Escrituras e manter a conduta cristã. Dessa forma, até mesmo os que se opõem a nós poderão, por fim, mudar de atitude. Passando agora para os parágrafos 18 e 19, duas perguntas. A pergunta A. Quando Barnabé defendeu Saulo, qual foi o resultado? Resposta. Quando Barnabé defendeu Saulo, os apóstolos o aceitaram, e Saulo ficou com eles por algum tempo. Saulo era discreto, mas não se envergonhava das boas novas. Ele pregou com coragem em Jerusalém, o mesmo lugar onde ele havia iniciado uma perseguição cruel contra os discípulos de Jesus Cristo. Parágrafos 18 e 19, a pergunta B. Como podemos imitar a Barnabé e a Saulo? Resposta. Podemos imitá-los por ajudar de coração os novos na congregação, trabalhando com eles no serviço de campo e ajudando-os a fazer progresso espiritual. Além disso,
Se caso sermos um novo publicador das Boas Novas, podemos aceitar toda a ajuda oferecida para nós, por trabalharmos com publicadores mais experientes e por aprimorarmos nossa habilidade no ministério. Agora, o próximo subtítulo do estudo diz assim: Muitos se tornaram crentes, com base em Atos capítulo 9, versículos 31 a 43. Pergunta dos parágrafos 20 e 21. Uma só pergunta. Como os servos de Deus no passado e no presente têm aproveitado bem os períodos de paz? Lá no passado, o relato diz que eles aproveitaram os períodos de paz para edificarem uns aos outros. E no presente, especificamente no século XX, quando muitos países entraram num período de paz, sem proscrições, milhares de testemunhas de Jeová aproveitaram a oportunidade para pregar publicamente com excelentes resultados. Amados irmãos, então essa foi a preparação e análise completa da reunião Nossa Vida e Ministério Cristão desta semana, 15 a 21 de abril. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho. Esperamos que com esse vídeo você consiga elaborar excelentes respostas e que pelo menos em uma dessas sessões você consiga dar bons comentários para encorajar outros irmãos na fé. Deixe um gostei, se inscreva no nosso canal, faça um comentário, compartilhe nossos vídeos e, se possível, torne-se membro do canal. Os irmãos não têm noção como essa opção tem ajudado o nosso canal a crescer e tem feito com que vídeos como esse cheguem a mais pessoas. Vocês todos tenham uma excelente semana com as bênçãos de Jeová e até mais aos próximos vídeos.